Toda a glória seja dado a Deus, ao Deus eterno, o único Deus, que enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nesse momento, irmãos, eu gravo este vídeo em memória, não que nós adoramos ou fizemos algum culto aos mortos, não. Nosso culto é exclusivamente para louvar a Deus. Mas eu senti de gravar esse vídeo para as famílias que perderam os seus entes queridos nesta luta, nesta guerra contra esta epidemia que está ocorrendo na Terra. Sabemos que tudo é cumprimento da palavra de Deus. Porém, irmãos, existiram heróis que não foram relatados nos cultos online, que não apareceram nos focos dos grandes ministérios, mas aqueles heróis anônimos que serviam a Deus com seus instrumentos, que às vezes nem liberdade na sua igreja para alguma coisa não tinha, mas diante de Deus eles tinham toda a liberdade. Sofreram, passaram por calúnias, difamações, angústias, necessidades, e muitas vezes foram esquecidos por muitos. Não passaram pelo holofote da fama, mas foram desprezados e jogados fora. Sendo que está escrito aqui, irmãos, no primeiro livro do apóstolo São Judas, no versículo 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre vossa santidade, fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e tendes deles misericórdia com temor e aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora para todos sempre. Amém. Então aqui o apóstolo deixou claro, irmãos, que nós devemos nos conservar na santidade e na humildade, orando e buscando a Deus e ajudando aqueles que estão fracos, tentando arrebatá-los do fogo, coisas que muitos não fazem. Quando vê alguém, irmãos, numa situação difícil, abandonam, não visitam mais e sabem jogar pedras. Mas não importa se jogaram pedras em algum dos teus que hoje não estão mais. Importa que naquele dia muitos terão grandes surpresas. E homens que passaram pelos holofotes da fama e que foram aclamados diante de multidões como santos homens de Deus. Deus os guarde, que eles tenham realmente sido santos e que possam entrar no céu. Mas muitos daqueles que foram jogados fora estarão entrando em primeiro lugar, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Por isso, irmão, fica aqui, nesta pandemia que passamos, uma escola. Ontem uma irmã me comunicou que Deus recolheu uma nossa irmã, ainda jovem. Eu digo jovem porque não parecia a idade que ela tinha. Nossa irmã Kátia, do Rio de Janeiro, uma irmã que Deus sabe o que ela passou, que ela sofreu.
E quero deixar aqui aos seus familiares as minhas condolências. Num dos cultos que eu atendi online, ela mandou uma mensagem dizendo, já estava enferma, ela mandou uma mensagem dizendo: Deus abençoe os irmãos por terem lembrado de mim neste culto e me convidado para que participasse dele. Muitos a desprezavam, mas também muitos a amavam. Esta noite uma irmã do Rio também telefonou, mandou uma mensagem comunicando a perca dessa nossa querida irmã. Deus que abençoe essa irmã que se lembrou de nos avisar, que o Senhor possa recompensá-la com as bênçãos dos céus. E nós que estamos aqui continuaremos a nossa jornada. Essa irmã não foi lembrada nos grandes púlpitos como os grandes homens, mesmo porque Deus sabe como estava a sua condição. Mas o Senhor Jesus, irmãos, se lembrou dela, porque no último culto que pelo menos Deus me deu a palavra e ela estava, o Senhor dizia que a nossa pátria não era aqui. Eu estava falando com ela, por certo, falou com todos nós, que nós tínhamos que nos preparar para a nossa pátria, que é lá no céu. E você, irmão e irmã, como está a tua alma? Está se preparando? Nós não podemos, nesse momento, subestimar essa enfermidade, ainda que nós sabemos que Deus nos guarda, nos protege, mas, irmão, não subestime, não custa nada você usar uma máscara, não custa nada você passar o gel nas suas mãos. Ah, mas eu confio em Deus e em mim nada vai me pegar. Você confia em Deus, mas eu faço uma pergunta para você. Quando você vai dormir, você deixa a sua casa aberta? Quando você compra um carro zero, você coloca ele no seguro? Quando você sai do teu carro para ir no mercado, você deixa ele aberto com a chave no contato? Não, irmão, não faço isso, claro, porque você tem que ser prudente. O Senhor Jesus falou que nós deveríamos ser prudentes. Faça a tua parte. Se acontecer alguma coisa, você fez o que tinha que ser feito. Temos que trabalhar? Sim, temos. Temos que lutar? Temos. Mas temos que fazer a nossa parte também. Porque Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Ah, mas a economia, mais isso, mais aquilo, irmão. O justo não mendigará o pão. Sempre Deus abrirá um caminho para aquele que tem realmente confiança em Deus. Não é preciso tomar caminhos errados, roubar ou fazer alguma coisa, ou saquear um mercado. Que é isso, pelo amor de Deus? Isso é uma coisa não é admissível. Inadmissível. Isso é. Nós que confiamos em Deus, passamos necessidades, lutas, provas, mas temos uma opção, a oração, que nós nunca devemos deixar. Quando nós oramos, o Deus único, Salvador de nossa alma, Ele ouve a nossa oração em nome do seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos nesse momento refletir sobre o que estamos vivendo nesses últimos dias. Logo o Senhor Jesus voltará, não sabemos quando. Isso pode demorar meses, anos, não vamos dizer quando, mas Ele vai voltar. O que importa não é saber quando Ele vai voltar, mas é saber que Ele vai voltar. Muitos se preocupam muito com a data. Tudo bem, cada um tem um raciocínio, cada um tem uma questão. Não sou contra nada, irmãos. Eu não quero deixar claro aqui que não estou ofendendo ninguém. Mas nós devemos estar preparados todo dia, que independente de qualquer data que seja, que alguém sinta ou que deixe de sentir, nós não sabemos quando o Senhor virá para nós. Será que essa nossa irmã Kátia sabia que o Senhor viria para ela agora? Mas o Senhor veio. E você, irmão, irmã?
Você sabe quando ele vem para você? Será que eu sei quando ele virá para mim? Também não sei. Agora, quanto à sua vinda no arrebatamento, isso daí, Deus não me mostrou nada, eu não posso falar nada. Se Deus mostrou para alguém, não estou aqui para condenar ninguém. Não quero que ninguém se entristeça, porque esse vídeo não é para entristecer ninguém, mas é para confortar aqueles que perderam os seus entes queridos. Quantos heróis desconhecidos, quantos heróis que tombaram no campo de batalha e não tem monumentos nas praças das grandes cidades, nem nomes de ruas cadastrado ou registrado nas placas das grandes rodovias. Quantos homens heróis que perderam as suas vidas nas batalhas da vida, até no fronte da guerra, e que ficaram no desconhecimento, no anonimato. Nós devemos lembrar que hoje é a mesma coisa, contra esta guerra que vivemos, contra esta pandemia. Quantos heróis, muitos enfermeiros, policiais, médicos, coletores de lixo, varredores de rua. Já pensou se não tivesse um coletor de lixo, irmão? Como seria a nossa cidade? Você já pensou se não tivesse um varredor de rua? Como seriam as nossas calçadas das grandes cidades? Você já imaginou se não tivesse aquele senhor e aquela senhora que às vezes sai de madrugada para limpar em Portugal fala casa de banho, no Brasil fala banheiro, aqui fala banho, aqui na Itália. Você já imaginou se esses homens, irmãos, todos eles faltassem? Como seria a sociedade? Às vezes se lembra dos grandes, dos banqueiros, dos milionários, daqueles que têm dinheiro, grandes casas, iates, grandes financeiras, mas não se lembra daquele que limpava o chão, daquele que limpava os vidros, daquele que muitas das vezes não aparecia, mas estava por trás das cortinas dos grandes teatros, dos bastidores das grandes emissoras. Estes, às vezes, não são lembrados. E quando são lembrados, ainda não há uma grande repercussão. Nós não vamos viver, irmãos, também num espírito depressivo, de uma forma que não. Continuamos a vida lutando, batalhando, fazendo o que é bom, cumprindo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas quando nós vemos alguém fraco, debilitado, ao invés de apontarmos para ele o nosso dedo, de condenarmos e de jogarmos fora, por que não abraçarmos? Por que não? Eu vou contar para os irmãos, não para me engrandecer a minha carne, porque eu não sou nada. Uma vez vinha de uma missão e parei em um posto de gasolina lá no Brasil. E um senhor, irmãos, veio me saudar, me cumprimentar e pedir alguma moeda. Estou aqui me vangloriando porque o que a mão direita dá e a esquerda não vê. Mas estou contando para exemplo, porque toda a glória seja somente ao Senhor, irmão. Eu não sou bom, bom é o Senhor. Já quero deixar claro para que ninguém venha dizer que eu estou querendo me autopromover por isso que fiz. Jamais, e Deus conhece o meu coração, eu estou falando para que o nome de Deus seja glorificado e exemplificando aquilo que Deus me mostrou. Ok? Fique bem claro. Então, irmãos, aquele homem, o Senhor me mandou dar o Senhor, porque eu também não tinha, quer dizer, eu já tinha um pouco. O Senhor me mandou dar uma parte, eu dei para ele uma parte pequena. O Senhor falou, dá o resto. Aí eu fui atrás dele, ele cheirava mal, irmão. O Senhor falou, dá um abraço nele. E eu abracei, Deus mandou, eu fiz. É claro que nem tinha coronavírus e Deus mandou fazer isso, eu fiz. Certo, irmãos? Não existia essa epidemia também e Deus também me mandou fazer, eu sei que foi. Mesmo que tivesse, se Deus me manda, eu não vou desobedecer à voz de Deus. Irmão. É claro que temos que respeitar as leis e eu não discordo disso. Mas não existia nenhum tipo de pandemia, dei um abraço naquele homem.
Ele começou a chorar e eu comecei a conversar com ele. Por que o senhor está chorando? Ele falou, faz mais de um ano que ninguém fala comigo. Fui lançado fora da minha casa, meus familiares não me querem mais. Eu fiquei olhando, eu falei, o senhor mora onde? Ele pegou, mostrou um carrinho coberto, um cachorrinho lá dentro. Eu falei, o que acontece? Ele falou para mim, não é nada. Eu falei, já sei, o senhor era de uma igreja, eu não falei o nome da igreja. E de lá o senhor, aconteceu alguma coisa e a sua família não lhe aceitou mais, e o senhor foi para a rua. Ele começou a chorar e dizer que era aquilo mesmo. Eu disse para ele, volte para a igreja, sente lá, nem que seja no último banco, fique lá, porque o homem não tem céu para dar para o senhor, nem inferno, o senhor volte lá. Ele começou a chorar e falou, irmão, me chamou de irmão e disse, você faz um ano que ninguém fala comigo, depois de um ano você veio falar isso para mim. Eu falei, nem sei quem é o senhor, nem me interessa saber, mas volte, seu lugar está lá te esperando. O homem não tem poder nenhum para tirar o senhor de lá de dentro. Nisso ele entrou para dentro da lanchonete, eu fui usar ali o banheiro, a casa de banho, como fala em Portugal, o banho, como fala aqui na Itália. Eu pensei assim, meu companheiro que estava comigo, eu falei, bom, agora eu vou chegar e vou entrar na lanchonete, e esse homem deve estar tomando uma bebida forte, eu vou ficar envergonhado. Quando eu entrei naquela lanchonete, irmãos, glória ao nome do Senhor, aquele senhorzinho já era um senhor de idade, estava com um copo cheio de café com leite, com pão, todo contente, irmão, passou por nós, agradeceu e foi tomar o seu café com leite, com pão. Devia estar com bastante fome, porque o sanduíche dele era grande, irmão. Nisso eu encostei naquele balcão, eu falei para o irmão, agora vamos ter que reduzir aqui, porque o nosso dinheiro ficou pouco, mas não tem problema. Nisso saiu um senhor lá de dentro, bem vestido, olhou para mim e disse, vocês são evangélicos? Somos, pela misericórdia de Deus, servimos a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi, fiz uma cara de tristeza, eu olhei para ele e disse assim, o senhor também é evangélico? Ele falou, eu era, mas aconteceu alguma coisa e eu tive que me afastar. Eu falei, meu amigo, volte, glória ao nome santo do Senhor. Deus nos mandou aqui hoje como um salva-vida espiritual, não me lembro se foi essas palavras, mas salvo erro, mais ou menos assim, para dizer para o senhor, volte, que o seu lugar está te esperando. O senhor é um homem de Deus, não importa o que aconteceu no seu passado, a misericórdia está pronta para te abraçar. Irmãos, aquele homem começou a chorar, ele era o gerente geral daquela lanchonete, falou para aquelas garçonetes, pode servir o que esses homens quiserem. E nós não exageramos, pedimos o que queríamos realmente, comemos, fomos pagar, fizemos ali uma coletinha entre eu e o outro irmão para pagar aquele lanche. Ele veio e disse, põe tudo na minha conta, o que eles comeram, porque já está pago. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos perceberam? Nós fizemos para um lá fora, andarilho, praticamente, né? E o outro que estava lá dentro, gerenciando aquela grande lanchonete. Na mesma situação. Duas situações iguais, porém em proporções diferentes. Um era praticamente vivia na rua e o outro um gerente geral de uma grande loja e de um grande posto. Então, irmãos, não falo isso para nos exaltar, que a glória e a honra pertencem a Deus, mas eu quero deixar claro aqui, irmãos, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a glória, a sua glória, ele tem poder de salvar muitas pessoas através de você. Ele tem poder de colocar muitos daqueles que estão caídos, desprezados, machucados, e fazer com que sejam reconhecidos novamente. Não abrace só aquele que tem, não elogie demais aquele que é alguma coisa, ou que teve alguma coisa, ou que usou de alguma benevolência para a obra a qual você pertence. Não, é claro que todos merecem ser, vamos dizer assim, um pouco relatado o seu nome, porque afinal trabalharam, mas não vamos ser demasiadamente, irmãos,
acabar idolatrando aquela pessoa, porque o único que deve ter glória e honra é o Senhor Jesus. Quem se lembraria daquele mendigo? Foi o Senhor, não fui eu. Quem se lembraria daquele senhor que estava lá, embora tivesse uma condição melhor? Foi o Senhor. Irmão, bem-aventurado aquele que é herói nesta obra. O herói não é só aquele que está atrás do púlpito. Aquele que está atrás do púlpito às vezes sofre, não vamos desprezá-los, mas existem os heróis anônimos. Relatar somente que o Senhor recolheu fulano, vamos fazer um culto porque para confortar a família. Eu já digo aqui, esse vídeo é para consolo, não é culto, irmão. É um consolo para todos os que perderam os seus familiares. Você que perdeu o seu familiar, que essas palavras sejam para conforto da tua alma. Mas ele já não estava mais, mas ela já não estava mais, mas aquele outro acho que não ia mais na igreja. Você não sabe os planos de Deus, você não conhece o que é a salvação. Não julgue o teu irmão. O Senhor fala para você, não condene o teu irmão. No dia do juízo, muitos terão surpresas. Presta atenção no fundo desse hino que eu nem estava meditando, agora está vendo. Cristo me salvou. Cristo salvará a muitos naquele dia. E muitos terão grandes surpresas. Lembra-te disso. Assim como a nossa irmã Kátia partiu e outros partiram, servos de Deus que estavam nos holofotes da fama das pregações partiram, que Deus os tenha guardado e protegido. Pessoas de outras denominações, filhos de pregadores e pessoas que trabalhavam no anonimato partiram e nós ainda estamos aqui. Que Deus nos conserve em vida e vamos praticar o verdadeiro evangelho, que é o amor. Esse evangelho que se chama Jesus Cristo, esse evangelho que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. As boas novas da salvação. Deus seja louvado, honra e glória seja o único Deus, e que essas palavras permaneçam no nosso coração para a vida eterna. Amém e amém.